Oi, gente, eu sou a Isa Bueno e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Bom, e hoje, tanta pausa aqui, né? Novo visual, novo cabelo. Sim, não tem mais os cachos que tinha, agora meu cabelo é ondulado. É a vida, ainda tô tentando me acostumar. Hoje vai ser mais um vídeo falando sobre livros. Bom, antes da gente ir pro livro de fato, eu queria explicar o porquê que eu fiquei sumida do meu canal. Que eu acho que todo mundo merece uma explicação, né? Eu entrei no terceirão, no terceiro ano, último ano da escola, e é muito puxado. Quando a gente não tá no terceirão, a gente sempre quer ir pro terceirão, a gente sempre quer estar no terceirão, a gente sempre acha super legal, magnífico, enfim. Só que quando a gente chega de fato no terceirão, a gente percebe que não é bem essas coisas, sabe? E eu tava super sobrecarregada, porque assim, em terceirão, desse primeiro dia de aula, a gente já entra ouvindo vestibular, 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 faculdade, passar na faculdade, fazer pré-vestibular, etc. Estudo, 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 listas, exercícios. Na minha escola tem 2 simulados, mais provas dissertativas, todas de primeira e segunda fase de vestibular. Fora as lições que a gente tem que fazer, né, diariamente. Sem contar que eu estudo até 5h15, né, 2 dias da semana, e os outros 3 dias fica muito corrido pra mim. Enfim, porque eu tenho que fazer um monte de coisa, além da escola, né. Bom, então esse é literalmente o motivo do meu sumiço, né. Mas agora bora pro vídeo de fato. Hoje a gente vai falar sobre O Doador de Memórias. Gente, eu li esse livro faz um pouquinho de tempo já. E eu tava louca pra vir aqui trazer pra vocês e contar sobre ele. Bom, primeiramente, a capa. Tem 2 pessoas na capa? Tem pessoas na capa? Tem. Eu não gosto de pessoas na capa? Não, não gosto. Porém, essa capa aqui é muito bonita. É muito bonita. Enfim, vamos lá. Esse livro aqui, ele inclui entrevista com a Taylor Swift, que é a atriz do filme, né? Então eu já adorei por causa disso. Ele tem mais de 11 milhões de livros vendidos, escrito por Lawrence Lauren, doador de memórias. Vamos lá. Quando não há memórias, a liberdade é apenas uma ilusão. Já começou assim. É maravilhoso essa distopia. É perfeito, é perfeito. Enfim, eu vou começar a ler aqui atrás pra vocês e aí eu já trago um pouquinho sobre o que eu achei do livro e etc. Bom, em Um Doador de Memórias, a premiada autora Lois Lore constrói um mundo aparentemente ideal, onde não existe dor, desigualdade, guerra nem qualquer tipo de conflito. Por outro lado, também não há amor, desejo ou alegria genuína. Os habitantes de uma pequena comunidade, satisfeitos com a vida ordenada, pacata e estável que levam, conhecem apenas o presente. O passado e todas as lembranças do antigo mundo lhes foram apagados da mente. Um único indivíduo é encarregado de ser guardião dessas memórias, com o objetivo de proteger o povo do sofrimento e, ao mesmo tempo, ter a sabedoria necessária para orientar os dirigentes da sociedade em momentos difíceis. Aos 12 anos de idade, em que toda criança é designada à profissão que irá seguir, Jonas recebe a honra de se tornar o próximo guardião. Ele é avisado de que precisará passar por um treinamento difícil, que exigirá coragem, disciplina e muita força, mas não faz ideia de que seu mundo nunca mais será o mesmo. Orientado pelo velho doador, Jonas descobre pouco a pouco o universo extraordinário que lhe fora roubado, como uma névoa que vai se dissipando. A terrível realidade por trás daquela utopia começa a se revelar.
você tem que ir pegando, tipo, as pistas, não pistas, mas o jeito que aquela sociedade age, sabe? Em um capítulo ele vai falar de tal regra, em outro capítulo ele vai dar a entender de outra tal regra, de um jeito que a sociedade pensa, sabe? E eu gosto muito de ir grifando pra mim ir chegando e, tipo, saber como funciona de fato tudo aquilo, sabe? E conectando mesmo as informações. Então, ele é bem legal nesse quesito. Como eu li, né? E começa com o protagonista Jonas. Ele tem a sua unidade familiar, que ela não é chamada de família, é unidade familiar, ou seja, tipo, os filhos não são filhos deles mesmos, no caso. Eles são mais adotivos, mas pra eles não existe adoção. Então você vai ter que ler pra você entender como é que funciona aquilo e como é de fato a unidade familiar deles. Tá, vamos lá. A cerimônia, elas acontecem em partes. Ou seja, quando você completa um ano de vida, acontece uma coisa. Quando você completa 2 anos de vida, acontece outra coisa. Quando você completa 3, acontece outra. Quando você completa 4, 5, enfim. E assim por diante. Eu lembro que no 7º aniversário seu, você ganha uma bicicleta. E as meninas param de usar aquelas trancinhas de Maria Chiquinha, sabe? Enfim, que representa a infância e etc. Porque pra eles a infância acaba nos 12. Porque assim, a cerimônia dos 12, que é a cerimônia que o Jonas vai participar, é a cerimônia onde eles viram adultos. Onde eles são atribuídos para suas tarefas. Ou seja, é uma sociedade que ela é dividida. Então, assim, do seu primeiro dia de vida até você completar 12 anos, você é observado pelos anciãos para saber qual o seu perfil, como funciona, qual a sua atribuição, o que combina mais com você, o que não combina. Ou seja, tipo, durante esse tempo você vai participando e aprendendo todas as funções. E aí, os anciões vão te observando para saber em qual melhor você se encaixa. Ou seja, tipo, tem as pessoas que cuidam das crianças recém-nascidas, que designam elas para suas unidades familiares, etc. Tem as mães, que é uma profissão totalmente desonrada, que seria onde você vai ter os filhos, né, para entregar para uma unidade familiar. Tem os operários, que é a classe mais baixa, né, que tem que mexer com peso, etc. Tem administrativos, né, que seria tipo. Tem advogados também, cuidadores dos idosos, tem as pessoas que cuidam das dispensas, que na verdade é uma coisa muito louca, porque lá dentro, naquela sociedade, eles acham que a dispensa é algo bom, é algo maravilhoso, é algo positivo, então eles não lidam com a morte do mesmo jeito que a gente lidaria aqui. Pra eles é um motivo de alegria, é um motivo de, nossa, eu cumpri o meu trabalho aqui, então vou ganhar minha dispensa. Só que a gente descobre que a dispensa, ela não é tão boa assim ao decorrer do livro, sabe? Que a gente descobre que eles estão muito alienados naquele mundo com as poucas informações que eles têm de tudo aquilo que acontece. Porque não é uma coisa tão aberta, abrangente assim pra eles. As regras foram criadas, foram passadas e é isso. Você cumpre a regra sem questionar. Sem contar que também eles sempre tomam uma pílulazinha, né? Todos os dias. Que seriam pra inibir alguns sentimentos, como o amor, etc. E ao decorrer do livro a gente percebe, né, que o Jonathan ele para de tomar e a gente vai descobrindo pra que aquelas pílulazinhas serviam, pra que era, etc. E pra ele também é muito novo tudo aquilo. Que ele estava super ansioso, né, pra cerimônia dele, porém, ele não se via fazendo nenhuma das atribuições. Ele, tipo, achava algumas legais, porém, não. Sabe quando não te atrai tanto a ponto de você falar, nossa, eu me vejo fazendo aquilo pro resto da minha vida?
Não, pra ele era diferente. Mas ele estava muito ansioso pra cerimônia dos 12 dele. Ele era o número 19, porque as crianças na cerimônia, elas são atribuídas com números, ou seja, tipo, muitas crianças elas nascem no mesmo dia, entre aspas, elas são entregues para suas famílias no mesmo dia. E então seria o aniversário delas. Então, muita gente faz aniversário assim. Então, assim, eles controlam. Todo mundo que tem 12 faz aniversário de 12 anos no mesmo dia, entende? Então, fica mais fácil para eles atribuírem as cerimônias. Ele era o número 19, ou seja, a 19ª criança a nascer. Então, eles são chamados assim. E ele tava super ansioso, só que pulou o número dele. E aí ele fica tipo, como assim? Não vou receber nenhuma atribuição a mim? Tipo, qual o meu trabalho? Porque vocês me pularam. E depois, quando acaba todas as cerimônias, não. É porque a cerimônia do 12 é a última, né? Enfim, quando acaba todas as crianças que nasceram, aí a ancia-chefe, ela chega e fala, tipo, chama o Jonathan. E aí ela fala que ela não pulou, que foi por querer, tipo, ela não esqueceu de chamar ele, enfim. Ela fez por querer, porque a atribuição dele era muito especial. E era muito rara também. E aí ele fica tipo, o que tá acontecendo? Porque eu nunca ouvi falar dessa profissão. E de fato era muito raro, né, isso acontecer. Levam-se anos pra achar uma criança doadora. Jonas, ele é escolhido, né, pelo antigo doador de memórias, que já tava velho, pra assumir o seu posto e ser o novo doador de memórias. Bom, como funciona isso? Ele recebe depois um bilhetinho com todas as regras que ele precisa cumprir. E essas regras já fazem a cabeça dele ficar tipo, uou. Wow. Porque são regras que antes ele não podia, sabe? Tipo, a partir de hoje, acho que a nona regra é: você pode mentir. E eles nunca podiam mentir, nem sobre os sonhos, eles sempre eram muito controlados. Então, tudo que acontecia, você tinha que falar no jantar. Porque se acontecesse alguma coisa de diferente, era delatado pra anciã. E aí elas aumentavam, né, a dosagem, etc, pra manter você controlado e sob controle, né, naquela utopia. Então, pra ele era tudo muito novo e são, tipo, regras que sempre foram proibidas pra ele, agora ele podia fazer, agora ele tinha um álibi pra fazer. E ele também não podia comentar com seus familiares sobre o treinamento dele. Então, tudo que ele aprendia lá era segredo. Ele não podia falar com as outras pessoas sobre. E conforme ele vai recebendo o treinamento dele, ele vai começando a questionar tudo à volta dele, né? Tudo como funciona e etc. E ele não precisa mais, né? É uma das regras, tomar as pílulas. Então começa a fazer ele enxergar o mundo da forma que ele realmente é, sem nebular, sem, sabe, encobrir o que é de fato. Ele também vai ficando muito indignado, né, com o que ele vê. Porque ele não acha justo uma sociedade viver sem memórias, sem saber sobre o passado. Até porque quando você não tem memórias sobre o passado, fica muito fácil você repetir o passado de novo, sabe? Você cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado, porque você não tem lembrança sobre ele. E ele começa a querer mostrar pra todo mundo e convencer o doador de memórias que é mais fácil as pessoas saberem, as pessoas terem lembranças sobre aquilo, porque assim não sobrecarrega ninguém, sabe? Nem eles. Porque tem um trecho que ele fala que assim, se todo mundo assumisse um pouco da dor, um pouco das lembranças, não sobrecarregaria ninguém. E o doador de memórias, o antigo doador de memórias, ele rebate o Jonas dizendo que esse é o papel do doador de memórias. Tirar o fardo das outras pessoas de se lembrarem. E é por isso que é uma profissão muito prestigiada naquela sociedade.
porque ninguém de fato quer saber a verdade, ninguém de fato quer sentir o que ele sente, porque conforme ele vai se aprofundando, ele vai conhecendo os sentimentos que existem na nossa sociedade. Ou seja, ele conhece as coisas boas, como o amor, a alegria e etc. Mas ele também conhece sentimentos ruins, como a guerra, a fome, a maldade. Então, é muito difícil para ele se adaptar a esse novo mundo e ele não ter ninguém para conversar sobre, porque ninguém conhece os mesmos sentimentos que ele conhece, a não ser o doador. É muito bom a desenvoltura do livro e ele descobre de fato o que acontece na dispensa. Ele sabe agora que a dispensa não era um fato pra se alegrar. Só que eu não vou dar de mão beijada isso aqui pra vocês, então vocês vão ter que ler o livro pra vocês entenderem o que era a dispensa de fato. E no decorrer do livro, além dele descobrir sobre tudo, a unidade familiar dele tenta adaptar o Gabriel, que seria uma criança nova, né, como eles dizem, tipo, quem não tem a sua unidade familiar, para ter uma unidade familiar. Ou seja, a unidade familiar, ela recebe a criança quando a criança para de ser amamentada e ela já não chora sempre. Então, com alguns meses já de vida, as unidades familiares recebem essas crianças. E aí o Gabriel era pra ele já ter se adaptado a esse mundo e ter parado de chorar e etc. Igual as outras crianças que nasceram junto com ele, que já tinham a sua unidade familiar. E o pai do Jonas traz ele pra casa pra tentar adaptar ele algumas semanas pra ele poder ser entregue pra uma unidade familiar e não receber a dispensa, porque crianças com problemas, etc., também recebem a dispensa. Só que nessa altura do campeonato, o Jonas ele já sabia o que era a dispensa, ele já tinha descobrido. Então, ele se apegou bastante ao Gabriel, que consequentemente o Gabriel ele também tinha o mesmo dom que o Jonas, que era receber as memórias. E o Jonas, ele conseguiu acalmar o Gabriel e ensinar o Gabriel, sabe? Então, ele adquiriu um amor muito forte pelo Gabriel. E ele não queria que ele fosse dispensado. Então ele começa a bolar jeitos de abrir os olhos daquela sociedade, tirar eles daquela utopia que nem era tão utopia assim, sabe? Pro mundo real, pro que estava acontecendo de fora, o que eles estavam fazendo de verdade naquela dispensa e como o mundo funcionava. Porque pra ele, depois que ele recebeu todas as memórias, ele achava que era injusto as pessoas viverem em um mundo onde elas não conheciam o seu passado. Então, ele, juntamente com o doador, né, bola um plano pra conseguir fazer com que toda a sociedade acorde e veja realmente o que acontece e ao mesmo tempo salvar o Gabriel. E aí a gente acompanha o Jonas também nessa jornada. E é isso, gente. É muito legal, é muito atrativo esse livro e você não consegue parar de ler, de verdade. Então, se você tá com ressaca literária ou se você tá começando a ler agora, esse é um livro super indicado pra você, porque a cada página que você passa, você não quer parar. Não é como se fosse um fardo você ler. Você só pensa naquilo. Quando você começa a ler, você só pensa naquilo, você passa as páginas, tipo, gente, eu preciso saber qual é a próxima página, o que ele vai aprender dessa vez, como vai ser a reação dele, o que vai acontecer, qual a outra regra dessa sociedade, eu quero entender mais sobre essa sociedade, como ela funciona. Enfim, é uma coisa muito louca, porque ele te prende desde o começo do livro até a última página dele. É muito, muito, muito bom. E eu super indico. E falando, dando um adeno aqui sobre o filme, porque tem filme. Eu achei o filme bom a princípio,
porque eu sou bem difícil, né, de gostar das adaptações, seja filmes ou séries ou sagas. Pra mim é muito difícil uma adaptação ficar parecida de fato com o livro e me fazer sentir as mesmas coisas que o livro me fez sentir. E tanto acho que eu só falei isso de dois filmes, que são A Culpa é das Estrelas, que pra mim é bem parecido o filme com o livro e deram um show de adaptação pra filme. Ficou maravilhoso. E agora, né, o Doador de Memórias, que também foi um show de atuação, tanto dos personagens, enfim, quanto das edições, do roteiro, tudo muito bem feito, então ele te faz sim entender como funciona o livro. Mas, como eu falo, toda adaptação de filme ela é baseada em algo. Então, esse algo em que ela foi baseado é muito mais completo do que vai sair. Não que não tenha saído bem feito. Enfim, é uma adaptação de filme que eu assistiria de novo, que eu gostei, que eu achei muito interessante, muito legal. Mas nenhuma traz o brilho que livros trazem. É um pouco complicado, né, eu falar sobre isso, já que eu sou apaixonada por livros, mas pra mim os livros eles têm muito mais detalhes, muito mais coisinhas assim pra você entender do que no filme. Então, eu super indico tanto o livro como o filme e sem contar que tá uma pegadinha mais terceirão, assim, ele é um livro muito bom pra você usar numa redação. Entende? Tipo, é muito bom pra você usar como repertório. Inclusive, eu li esse livro e assisti esse filme por uma indicação do meu professor de filosofia. E eu achei incrível, incrível, maravilhoso. Todas as indicações de filmes e livros dele são perfeitas, são muito boas pra você repensar sobre as suas atitudes, sobre o mundo, provocar uma reflexão, né? E ao mesmo tempo ser usado como repertório, porque a gente entende que qualquer coisa que faça uma crítica sobre a sociedade ou às vezes até um desenho, ele pode ser usado como argumento de uma redação. Então, é isso, gente. Acho que eu acabei por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!